A crise provocada pela Covid-19 já causou a perda de pelo menos 34 milhões de empregos na América Latina e pode aumentar a desigualdade na região. O RFI Convida de hoje conversa com Vinícius Pinheiro, diretor da Organização Internacional do Trabalho para a América Latina e o Caribe. Obrigada por aceitar o nosso convite, Vinícius. Obrigado a você, Cristina. O último relatório da OIT mostra uma queda de 5,4% da ocupação média dos trabalhadores dessa região. Estamos vivendo uma crise que é mundial, o que explica que a população e a economia da América Latina tenha sido mais impactada que outras regiões do mundo. Olha, Cristina, da mesma forma que a pandemia está afetando as pessoas que tinham condições pré-existentes, né, menos favoráveis, na América Latina isso está acontecendo também em relação à situação socioeconômica. As nossas condições pré-existentes, em comparação com outros países da África, da Ásia e da Europa, são muito favoráveis, em especial no que se refere ao mercado de trabalho. Então, é uma região com um elevado grau de informalidade. A informalidade tem sido um obstáculo, né, para a implementação de políticas, por exemplo, de confinamento, né? Uma região com pouco espaço fiscal, né? Na verdade, já vínhamos nos recuperando de uma crise de emprego e também de fiscal ao longo do tempo, né? Então, o que se gerou foi uma crise dentro de outra crise. Então, o espaço fiscal de manobra, né, para políticas de estímulo é bastante reduzido, e uma região também que tem certas debilidades, né, em relação ao sistema de proteção social, em especial a atenção à saúde, né? Então, a combinação desses três elementos, né, alta informalidade, debilidade da proteção social e falta de espaço fiscal, conformaram um quadro de pré-existente, né, que aumentou, né, potencializou o impacto da crise na região. A gente está falando sobre 34 milhões de desocupados na América Latina, o IBGE diz 13 milhões no Brasil. Esse número pode ainda crescer ou a gente já chegou no fundo do poço? O relatório mostra que temos já sinais bastante incipientes, né, de recuperação, inclusive em relação ao Brasil, né? O que é uma boa notícia, né? Mas ainda é muito cedo, né, para dizer se essa recuperação ela é sustentável ao longo do tempo, né? É verdade que houve um aumento dessa desocupação muito grande, e grande parte dessas pessoas, algumas continuaram procurando emprego, aí o que se reflete nos indicadores de desemprego, mas outras simplesmente saíram da força de trabalho, né? Então, o indicador de desemprego ele não é muito adequado, né, para medir a situação atual. O melhor é o de desocupação, e aí tem em mente, né, que as pessoas que saíram da força de trabalho, elas vão querer regressar em algum momento, né, e aí isso vai ser uma enorme pressão sobre o mercado de trabalho, né? Então, é fundamental que se continue, né, política de reativação segura, que tenham como chave a segurança, né, e a saúde no trabalho, né, medidas preventivas, a utilização material de proteção, né, para que essa é a única forma de compatibilizar o objetivo econômico, né, e de aumento do emprego com o objetivo sanitário, né, de controle de pandemia. Na verdade, não há uma dicotomia entre os dois elementos, né, o emprego e a saúde. Na verdade, ou a gente ganha nos dois frontes ou perdemos tudo. Para quais grupos a gente deve olhar com mais atenção nesse momento de crise econômica e Covid? Olha, Cristiane, a pandemia ela exacerbou desigualdades, né? Então, ela afetou de maneira proporcional grupos que estavam menos preparados para se proteger, né? E também ela exacerbou desigualdades no mercado de trabalho, né? Por exemplo, já se sabe que anos e anos de conquistas em termos, por exemplo, de participação das mulheres no mercado de trabalho podem sofrer um retrocesso, né? Porque, primeiro, a pandemia ela afetou de forma mais grave nos setores na área de serviços, né, que são mais dominados por mulheres, então foram as primeiras a perder o emprego, os mais jovens também, né? E também na recuperação econômica já se nota que os setores que estão sendo reativados são setores mais dominados pela força de trabalho masculina. Então a recuperação também é desproporcional. Então mulheres e jovens requerem uma atenção especial. Realmente a questão do trabalho do informal, né? Isso tem sido muito preocupante, né? Porque são áreas que em muitos casos não puderam, inclusive, passar por um período pelas proteções necessárias. Então é fundamental aumentar o nível de saúde e segurança no trabalho. Há populações específicas, né, que requerem uma atenção especial, por exemplo, grupos indígenas, né, que inclusive é muito difícil você ter políticas de controle e confinamento em certos grupos, né, então são muito vulneráveis.
E também migrantes, né? Em muitos casos houve um refluxo, né, de trabalhadores migrantes aos seus próprios países porque não tinham onde confinar-se. Então, é uma pandemia que afetou de maneira desproporcional, que requer também políticas com focos específicos, né, em grupos mais vulneráveis. Uhum. Vinícius, você falou sobre os indicadores que já mostram uma volta da economia. O relatório ele acena para a ameaça do aumento da desigualdade na região. Aqui na Europa, a gente está vivendo um aumento de casos e uma segunda onda que vem com o fechamento de alguns setores econômicos, mais uma vez. Como o Brasil e a América Latina pode aproveitar essa informação pensando nos meses que virão e como isso pode afetar a economia? Esse é um momento, como eu mencionei, de conter eventuais retrocessos, né, que podem acontecer, por exemplo, em relação à pobreza. Né? Já há sinais incipientes também que a pobreza vai aumentar. Né? Fome, né? Em alguns países do mundo, o que está acontecendo por conta de problemas nas cadeias, né, de valor, né, nas cadeias de oferta, né, de produtos, já há também problemas de abastecimento. A participação da mulher no mercado de trabalho. Temas como, por exemplo, o trabalho infantil, né, são temas que já havíamos evoluído bastante, né, nas últimas décadas, né, mas agora, justamente porque houve uma interrupção no ensino, né, que combinada com problemas de renda, né, de recessão, né, as famílias se veem encorajadas a enviar os seus filhos e filhas ao mercado de trabalho, né, de forma muito cedo, né? E aí é um problema não somente de curto prazo, mas um problema de distribuição de capital de longo prazo. Porque uma vez que eles estão no mercado de trabalho e já consistem com forma de renda, é muito difícil que regresse à escola, né? Então, estamos num momento de controle, né, dos efeitos perversos, né, que a pandemia está tendo já no nosso tecido social e revertendo ganhos históricos, né, em relação ao desenvolvimento sustentável na área de participação das mulheres, na área de trabalho infantil, na área de direitos laborais. Então, é fundamental, a pandemia não pode ser uma desculpa, né, para retroceder em relação a ganhos históricos. Então, isso é fundamental, né, tentar aprender do que já está passando nos países e implementar políticas nesse sentido, inclusive alertas, né, que possam sinalizar políticas, em especial de preservação de ganhos na área de mercado de trabalho e na área social. E nesse ponto, como você vê a resposta do Brasil aos problemas postos até o momento? Foi uma resposta bastante ambiciosa em termos de política, em especial de política de distribuição de renda, né, de assistência social por meio dos auxílios emergenciais. Né, e aí o que está em jogo agora é a continuidade, né, dessa política. A gente sabe que tem, em geral, as respostas, não só no Brasil, né, como nos outros países latino-americanos, na Europa, também elas têm 3 pilares. Um é apoio à empresa, né, porque, em especial, a micro e pequena empresa, né, que é fundamental manter, né, esse organismo econômico vivo, o tecido social respondendo, né, e sem a empresa, a micro e pequena empresa, isso não existe, né, porque sem empresa não tem emprego. Então, é fundamental manter as linhas de crédito e as linhas de apoio, né, à micro e pequena empresa, o que foi feito. O segundo ponto é manter a vinculação de emprego, né, então, e aí está o tema de você poder, por exemplo, conceder licenças ou conceder eventuais medidas, né, que não signifiquem, que impeçam que a pessoa seja demitida, né? Então, isso foi feito no Brasil também. Então, a questão de você renovar esse tipo de mecanismo e, por fim, manter a renda, né? E aí, em especial em relação ao setor informal, por intermédio de auxílios, né? Porque no momento que há um problema, uma política de confinamento, ou que há uma interrupção, né, na cadeia produtiva, ou que há um período de recessão, é fundamental manter a capacidade das pessoas de conseguir consumindo, né? Então, esses 3 pilares, né, que são o emprego, a empresa e a renda, né, foram utilizados no Brasil. E aí há uma questão de sustentação, de que medida se pode continuar nessa política em um ambiente de restrição fiscal, né? Porque a próxima pandemia, não só no Brasil, é a pandemia da dívida, né? Porque muitos países, justamente para dar a resposta que foi necessária, durante esse período, se endividaram, aumentaram o seu endividamento de forma muito brusca, né? E agora temos que equacionar junto com a comunidade internacional, em especial as instituições financeiras, formas, né, de manter a sustentabilidade fiscal desses modelos, né?
Você falou sobre a pandemia da dívida, a discussão no Brasil hoje é sobre o teto de gastos. Como você imagina poder manter essas políticas nesses 3 braços que você disse, com um limitador fiscal? É a questão de você manter as políticas expansionistas ou compensatórias com responsabilidade, tá? Porque uma retirada brusca, né, desses auxílios ou dessas políticas mais de apoio, né, em especial à empresa também, pode significar um retrocesso e pode eliminar, né, todos os efeitos que tinham sido observados anteriormente. É como você está num quadro clínico, né, você está recebendo medicação e de repente você não interrompe, né, o teu tratamento, né? Então isso pode rever antes que haja sinais de recuperação, antes que esteja ou parcialmente curado, né? Então isso pode ser negativo, né, em relação ao teu quadro, né? Então me parece que é fundamental que sejam mantidas as políticas de apoio, né, até o momento em que os sinais de recuperação econômica sejam mais sólidos, né, e permitam uma mobilidade de longo prazo, né? Porque senão você está anulando todo o gasto que você já teve anteriormente. Perfeito. Obrigada pela entrevista à Rádio França Internacional, Vinícius Pinheiro. Tá, muito obrigado, Cristiane. É um prazer falar com você e com os seus ouvintes.